turma! A mídia corporativa, não bastasse ela ser narcisista, já tem gente da mídia corporativa, porque o Luiz Costa Pinto falou aqui nas nossas lives, o Eduardo Bolsonaro pode ser que saia governador de São Paulo, tá? Ou candidato ao governo de São Paulo. E nós temos talvez a perspectiva de que efetivamente a mídia corporativa passe pano até para os bolsonaros. Isso não é uma novidade exatamente, tá, gente? A Veja, revista semanal Veja, que já foi uma super redação dentro do jornalismo e que foi responsável muito pelo antipetismo que foi praticado nas redações até culminar no golpe da Dilma. Não é novidade eles estarem passando pano para a família Bolsonaro. Mas talvez seja uma novidade eles estarem passando pano para a família Bolsonaro depois de ter acontecido o 8 de janeiro de 2023, né, gente? Nós temos a mídia corporativa. Agora a gente tem o incrível Tiranossauro Rex, que é a mídia corporativa que passa pano para golpista. Tem a Veja fazendo matéria elogiosa aos bolsonaros, tem a Folha de São Paulo publicando o artigo do Jair Bolsonaro, defendendo democracia nos moldes malucos deles, e a gente tem o Estadão publicando extremista de direita. Nós temos o Estadão publicando extremista de direita para agradar a galera bolsonarista. O estrago, gente, o estrago que Bolsonaro causou, que a extrema-direita causou na sociedade, tá aí, tá ambulante. Nós temos uma revista Veja, a Xanda tá correta aqui quando ela fala, a revista Veja é uma revista decadente e, principalmente, é uma revista nociva. A decadência da revista Veja é imediatamente a fórmula que o bolsonarismo encontra para adentrar e se instalar. Nada melhor para a extrema-direita do que uma mídia decadente. Existiu uma ilusão por algum tempo, sobretudo com o fim da pandemia, de que talvez a mídia fosse se descolar, fosse se soltar da extrema-direita. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Mandem superchat se vocês puderem, tá, gente? Com a temperatura da cidade de vocês. Hoje parece que é a sexta, provavelmente uma das sextas mais frias da história, né, gente? É disso que a gente está acompanhando aí, meus queridos e minhas queridas, meus bonitos e minhas bonitas, meus lindinhos e minhas lindinhas, gente. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho e sempre contando com a ajuda de vocês, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, para que todos fiquem aí devidamente informados, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Mas a gente tem agora uma mídia corporativa que passa pano para golpista, que passa pano para um cara que conspira dos Estados Unidos. É disso que a gente está falando, pessoal. É disso que está... Esse é o problema que a gente está tendo que lidar. Não é simples, não. Por isso que quando, às vezes, eu trago o Reinaldo Azevedo aqui, o Reinaldo Azevedo acaba sendo, dentro dessa galera, uma exceção da exceção. A gente tem uma mídia, a gente tem um colunista do UOL, mas é um mesmo, porque nem o Leonardo Sakamoto é assim. Nós temos um colunista do UOL que talvez
que talvez tenha um senso mais crítico em relação aos demais colegas. Agora a gente tem uma capa da Veja nessa semana em que o Eduardo Bolsonaro é liberado para falar dos sucessivos abusos do Alexandre de Moraes para tentar afastar o Alexandre de Moraes do processo dele e do pai dele. Nós temos uma mídia que se presta a esse papelzinho. Um papel mesquinho de atrapalhar, é um papel mesquinho de atrapalhar o trabalho que o judiciário está tendo para arrumar todas as porcarias que foram empurradas goela abaixo. E eu não estou falando, gente, que a Veja tem que apoiar a esquerda. Nunca apoiou. Nunca apoiou. Mas o que a gente pediria, no mínimo, dessas publicações midiáticas, seria jornalismo. Eles não fazem mais jornalismo. A Veja virou um panfleto político há muito tempo. Só que agora ela nem esconde mais. Revista Veja já foi, gente, uma das maiores revistas semanais do Brasil. Do Brasil. A gente não está falando aí de uma revista tititi, a gente está falando da revista Veja. A revista Veja está se vendendo para os bolsonaristas. A gente tem uma revista semanal de informação, a maior brasileira ainda, com todas as revistas fechando também, mas a gente sabe como as coisas funcionam. A gente tem a maior revista semanal do Brasil, botando o Eduardo Bananinha como se fosse um estadista. Tá na capa da nossa live. E essa mancha não sai, tá, gente? Não adianta depois da redação da Veja fazer, igual fizeram na Vaza Jato, publicar parte da Vaza Jato, achando que isso vai limpar a barra deles das capas que eles fizeram puxando o saco do Moro. Não vai limpar a barra de vocês, não. A Veja é um instrumento político de ação política da direita e da extrema-direita. Da direita e da extrema-direita. Dedicação mandou aqui. Eu fui assinante nos anos 90 e 2000. Fui assinante da revista da Veja na década de 80, depois nunca mais. Ela teve um breve período ali, que eu não diria que ela foi progressista, nunca foi, sempre foi uma revista de direita, classe média, e abrigando, inclusive, muitas figuras nefastas. A única coisa que a Veja teve em relação ao jornal, em diferença em relação aos jornais, é que na ditadura ela fez algum jornalismo investigativo contra o regime. Não foi que nem a Folha que emprestou os carros para repressão, torturar e matar. A Veja não fez isso. Tanto que ela sofreu uma censura ferrada na ditadura. Agora, anos 90, aí, e a ascensão do Lula, com a direção do Mário Sabino, que hoje é colunista do Metrópolis, com o Diogo Mainardi de colunista e com o Reinaldo Azevedo na outra encarnação dele, aliás, a gente viu que a Veja foi capaz, né? A Veja foi o trampolim para muito jornalista aí depois para a Jovem Pan. E a gente está vendo agora a Veja bolsonarista. A Veja bolsonarizando. É disso que se trata, tá? Ninguém aqui tá passando pano, ninguém aqui tá passando por cima. Não. Não contem comigo para isso especialmente. Não contem comigo. O que nós vamos ver aí nos próximos anos vai ser algo que vai ser dureza. A gente vai ver a mídia corporativa se bolsonarizando. Eu estava falando numa entrevista que eu fiz ontem. A gente vai sentir saudades do começo do gabinete do ódio do Bolsonaro. Porque a gente vai ver a extrema-direita agora se miscuindo na mídia corporativa. E isso vai bugar a cabeça de muita gente. Porque a mídia corporativa, por exemplo, na pandemia, foi uma das linhas da nossa defesa. Nós defendemos a ciência, a vacinação, a verdade,
sabendo, a gente sabe, né, gente? A mídia corporativa, a grande mídia, essa mídia hereditária, ela sempre foi contra os interesses populares e contra a eleição do Lula. Ela sempre foi assim. Só que agora ela vai bolsonarizar. Ela vai bolsonarizar. A Globo foi professora, né, dessa galera. A Globo, na eleição do Collor, deu aula ali de fake news. De ser tendenciosa. De não apoiar as candidaturas populares. Agora nós vamos ter a mídia corporativa bolsonarizando. Eles vão bolsonarizar. Não vai ser simples. E por isso é importante vocês fazerem que nem a Lilian e apoiarem veículos independentes como esse aqui. O que eu peço para vocês, gente, não é nem R$10 que a Lilian mandou. Se vocês mandarem 20, vocês vão ganhar livros. Mas você já viu quanto está custando a Veja na banca? Você já viu quanto está custando a Folha de São Paulo na banca? Dá R$2 aqui na Folha Democrata. R$2, a gente faz jornalismo de qualidade, a gente faz crítica de qualidade, a gente traz para vocês, aliás, informações em primeira mão. Hoje eu não vou trazer uma reportagem de fora, não. Vou trazer uma reportagem que eu apurei e vamos trazer também o texto do professor Viário também, que está fresquinho, fazendo uma crítica ao documentário do ICL Notícias sobre o Silas Malafaia. A gente está trazendo aqui informação de ponta, informação apurada, informação para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Só que a gente precisa do apoio de vocês, dos superchats de vocês, faltando nesse momento 2 membros, porque a mídia está bolsonarizando. O desafio para 2026 não vai ser só encarar o preposto do Jair Bolsonaro nas eleições contra o Lula. A gente vai ter que encarar também essa mídia se bolsonarizando. Se bolsonarizando, sendo cada vez mais adepta da extrema-direita. Os sensatos, gente, serão nós. Nós estaremos defendendo a democracia e até, gente, uma certa direita liberal. Essa vai ser a trincheira do Lula em 2026. A mesma esquerda que elegeu Lula e camarada Alckmin. Camarada Alckmin, governador de São Paulo, que eu vi fazer muito atraso no nosso estado. A Adriana mandou aqui, a Veja é o que sempre foi. Acho que os progressistas e os democratas do PT estão todos dormindo, daí ouvir o canal falar isso da Veja é cansativo. Até Bebê Reborn sabe que quem a Veja protege. Não, Adriana, tudo bem, mas acho que esse assunto é importante, tá? Eu entendo que você está falando que é óbvio, mas ao mesmo tempo não é tão óbvio, né, gente? Porque vamos pensar, a eleição do Bolsonaro, ela fez acender também uma mídia que não era da mídia corporativa, né? O Alan dos Santos não é mídia, não é a Veja. O Paulo Figueiredo não é a Veja. Embora o Paulo Figueiredo seja neto do ditador Figueiredo, né? Vamos pensar aqui, a Revista Oeste, por mais que seja formada por ex-jornalistas da Editora Abril, não é a Revista Veja. A Revista Veja é a Revista Veja. A Revista Veja foi inspirada na Time americana. Se você pega a Revista Oeste, o Terça Livre, essas mídias aí bolsonaristas, elas vão se inspirar na Fox News, elas vão se inspirar na comunicação do Trump. A Veja não é a Fox News. Só que, veja, isso para o bolsonarismo não importa. Porque o bolsonarismo está virando, gente, agora principalmente com a prisão do Bolsonaro, ele vai virar uma ideologia. E uma ideologia com leitores na mídia tradicional. Com leitores na mídia tradicional. Lília Macedo, o que você me diz da entrevista da Janja para a Folha de São Paulo? Eu gosto da Tati Bernardi, mas ainda é Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é horrorosa. A Tati Bernardi é uma ótima cronista e está fazendo podcasts muito interessantes na Folha. Vocês entendem como é que as coisas? Não é preto no branco. Tem gente importante, gente bacana na mídia corporativa. Tô falando de gente bacana, não tô falando de gente do nosso campo. Mas tem bons jornalistas. Mônica Bergamo é uma grande apuradora. A gente tem bons jornalistas na mídia corporativa. Mesmo porque ela tem mais dinheiro, né, gente? Ela emprega alguns dos nossos companheiros, dos nossos colegas.
Mas o que eu estou dizendo é que ela está se bolsonarizando. Para a mídia é negócio o Bolsonaro estar, de fato, com relevância. Para eles é negócio. E vocês não vão ver nada disso na história dessa mídia. Essa mídia hipócrita. Tem uma lição que está sendo, que dá para ser aprendida nesse ano, com os aniversários do Globo, que está completando 100 anos nesse ano, e do Estadão, que está completando 150 anos. Se vocês forem assinantes de alguns desses jornais, olhem as matérias de aniversário deles. O Estadão não fala sobre o apoio que ele deu para o golpe de 64, fala muito brevemente, de uma maneira muito suavizada, e a Globo não fala. E eu falo a Globo porque é os 100 anos do Globo, mas eles estão falando dos 60 anos da TV também. A Globo não fala da grana que ela recebeu da ditadura para ser essa TV hegemônica de hoje em dia. Eles não contam seus próprios podres, eles editam a própria história, gente. E se não existe mídia alternativa, se não existe mídia de esquerda, se não existe mídia independente investigativa, a gente nunca vai repor a verdade histórica e a responsabilidade nefasta que esses grupos de comunicação tiveram na história do Brasil. Vai ser só a narrativa deles. Por isso que é importante Carta Capital, DCM, Revista Fórum, Brasil 247, ICL Notícias. São todos muito importantes. São todos muito relevantes. É importante também o jornalismo do Intercept Brasil, da Agência Pública e de outros veículos mais. A gente tem que contar a nossa história na íntegra, gente. A gente não pode procurar subterfúgios, porque se depender desses caras, eles vão botar um Bolsonaro no poder ou coisa pior. Eles vão colocar lideranças que vão colocar esse país na vanguarda do atraso. E a gente tem que estar atentos a isso. E a gente tem que fortalecer o nosso campo e a nossa comunicação em cima disso. Por isso é importante, gente. E a gente tem que aproveitar também as contradições, os paradoxos dessa direita que está se portando aí na política. Hoje é o dia do testemunho do Tarcísio no processo do golpe. A fidelidade dele ao Bolsonaro vai ser testada, e eu acho que o Tarcísio é o candidato de extrema-direita do ano que vem. Vamos aproveitar as brigas internas deles para fortalecer o nosso candidato e talvez os seus futuros professores. Luiz Inácio Lula da Silva tem que ser protegido. Luiz Inácio Lula da Silva é um patrimônio da história brasileira. Se ganhar ano que vem, vai ser o único presidente que ficou em 4 mandatos eleitos de uma forma democrática. E a gente tem que lutar para protegê-lo dessas questões todas. Lilia Macedo mandou que o Lula fale com a Globo e a Folha, mas também com ICL, com Meteoro, com DCM, nem que seja um café com o presidente, sei lá, também acho. Eu acho que a comunicação do Lula tem que mudar radicalmente agora. Tem que mudar radicalmente. Ele tem que vir aqui também. Ele tem que vir aqui na Folha Democrata. Ah, mas vocês são menores. Não importa. Não importa. O presidente da República tem que vir aqui. Inclusive ontem, eu e Xanda não vai me deixar mentir, nós recebemos ontem uma comunicação do Senado, dos senadores petistas no Congresso. Então, se os senadores sabem o WhatsApp, eles têm que saber que o presidente tem que vir aqui. A Gleisi já foi várias vezes no DCM. Agora parece que foi no programa do Bial. Se a Gleisi vai no programa do Bial, ela tem que vir aqui. Vocês são pequenininhos, não importa. Não importa. Não importa. Tem que vir para cá. Tem que aparecer aqui. E o Lucas dá um aviso importantíssimo de utilidade pública. Lucas, que é o nosso sócio aqui no canal. Já fizeram a declaração do IR? Hoje é o último dia
E cuidado com o leão. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.